dia, povo lindo, Shabbat Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Que nesta manhã nós possamos juntos desfrutarmos da presença de Yeshua, do poder da palavra dele e do poder do conhecimento, porque o conhecimento não nos deixa ser enganados, né? A falta de conhecimento, diz a palavra de Deus, é a destruição do povo. Deus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento, tá? Bem-vindos, eu sou muito honrada de ter vocês comigo agora, nesse momento, ao vivo, né, aí no chat, interagindo um com os outros, e eu quero te agradecer, pedir para você não esquecer de curtir, né, vai lá, compartilha, se inscreva, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, ajuda a divulgar esse programa que está há mais de anos no ar, né, já vai para 2 anos, iniciou na pandemia e está até hoje, né? Então olha só, a crise é bom que nos coloca para pensar, não é verdade? E aí surgir esses propósitos, e o nobre, ele projeta coisas nobres, e na nobreza ele perseverará. Tá ok? Hoje o nosso Shabbat chama-se resposta. Você deve estar perguntando: oh, puxa vida, o que é isso, resposta, né? Por que resposta? Ele surge hoje em resposta da sugestão da nossa querida irmã Jéssica, no grupo aí da rede de mulher, né, na igreja, que ela falou, né, que nós deveríamos falar sobre a mente, né? Então, ela disse assim, ó, poderíamos abordar sobre a mente, como vencer a batalha da mente e como ter uma mente forte. E então eu fiquei pensando, eu sei que são 2 perguntas, porém eu fiquei pensando assim, como que nós vamos aprender a vencer uma batalha na mente? Como nós teremos uma mente forte se nós não tivermos uma noção do que é a mente? Então eu resolvi hoje, nessa devocional, falar um pouquinho sobre isso, tá ok? O que é a mente? É dar essa resposta aí a querida irmã Jéssica, mas antes explicar o que é essa mente, e nos próximos programas nós vamos lá. Como vamos falar da batalha na mente no próximo, e depois como ter essa mente forte, tá ok? Então a mente, ela é um campo amplo, muito amplo, é um conceito abstrato, difícil para muita gente entender, né? Muita linha teórica referente à mente, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, mas eu resolvi pegar aqui algo básico e falar primeiro para entendermos o que é essa mente, para depois então entrarmos nos próximos assuntos, tá ok? Entendido? Então vamos lá. A mente, ela é esse campo amplo, ela é um conceito abstrato, ou seja, não é concreto aqui para nós pegar. Você não pega a mente na sua mão, né, e olha para ela. É um conceito também difícil para muitas pessoas entender, tá? E quando nós vamos falar sobre a mente, o que então nós podemos explicar? Como que nós podemos entrar aqui nesse assunto e explicar sobre a mente? O que nós podemos falar sobre ela? Nós podemos dizer que a mente, ela abrange o quê? Olha só, para você entender. Ela abrange esses processos que ocorrem no nosso cérebro. Olha, processos que ocorrem no nosso cérebro. O que são esses processos? Esses processos seriam os pensamentos, olha só, os pensamentos, consciência, percepção, crenças, desejos, sensações, tá? E os processos conscientes, inconscientes e funcionais que operam ali no nosso cérebro, ok? Deu para entender então, mais ou menos, o que é a mente? Não é muito fácil, mas dá para você entender, tá? Esses processos que ocorrem no nosso cérebro se chama mente, tá ok? Que seriam os pensamentos, consciência, a nossa percepção, as crenças, os desejos, sensações, processos conscientes, inconscientes, esses processos funcionais, tá? A nossa atividade mental, ela não é
por um acaso que ela existe. Não é por um acaso que existe essas atividades mentais em nossas vidas, tá ok? Essas atividades mentais, elas foram construídas através da nossa história, ela vem obedecendo padrões, tá ok? Nós aprendemos o que nós aprendemos ao longo da nossa vida, conforme no ambiente que nós vivemos, que nós crescemos, e que hoje tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que foi construído em nós, todo padrão que foi construído em nossas vidas, nós refletimos, esses padrões refletem nas nossas atitudes que temos hoje, nas atitudes que nós temos hoje. Por que que eu ajo dessa forma? Por que que eu penso desta forma? Por que que o meu pensamento é assim? Por que a minha atitude é assim? Vem daquilo que foi construída. Essa atividade mental não surgiu no acaso, ela foi construída. Ou seja, tudo, as suas atividades, as suas atitudes, o que você pensa hoje, ele foi construído, ok? Deu para entender? Então, só para nós entendermos um pouquinho o que é essa mente. Ou seja, o que nós fazemos, né, reflete o que pensamos, ok? O que eu faço está refletindo hoje o que eu penso. Olha só que nós não somos somente o que pensamos. Eu não sou o que eu penso apenas, mas eu sou também o que? O que eu faço. Então, o que eu faço reflete o que eu penso. Deu para entender? Olha só, o que eu faço reflete o que eu penso. Ou seja, o que a palavra de Deus diz, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, o que foi construído na sua vida, que está cheio o seu coração disso, e hoje você fala aquilo que reflete, aquilo que está no teu coração. Deu para entender? Tá? Eu acredito que sim, né? Não tá tão difícil, não. A mente, olha só, para nós avançarmos, a mente, ela é responsável por gerar o quê? O pensamento que motivou o nosso cérebro a iniciar o seu trabalho. Então essa é a mente, ela é responsável para gerar, ela gera o pensamento que ativou o nosso cérebro a iniciar o meu trabalho. Ok? Até aí? Olha só como que é incrível a mente. Por isso nós precisamos entender para saber como vamos fortalecê-la e como vencer as batalhas nela. Eu vou repetir. A mente é responsável por gerar o pensamento que motivou o nosso cérebro a iniciar o seu trabalho. Qual foi o pensamento que iniciou o meu cérebro a iniciar esse Shabat? Espera aí. Falar da batalha da mente, mas muitas pessoas nem têm noção do que é a mente. Nem eu pesquisei tanta coisa a respeito da mente, então eu vou lá. Bora lá. Então a minha mente, ela foi responsável, ela gerou o pensamento, ela motivou o meu cérebro a iniciar esse Shabat hoje e a falar sobre a mente para você entender. Então, para entender melhor a mente, em resposta à sugestão da nossa querida irmã Jéssica, né? Mente. Ou seja, como vencer a batalha, como ter uma mente forte. Eu creio que será muito mais esclarecedor para cada uma de vocês, né? Até mesmo para mim, poder orar, né? Por sua mente, depois desse Shabat, falando sobre a mente, tá ok? Então você vai conseguir orar melhor pela sua mente. Ah, Deus leva cativa a minha mente, obediência ao teu trono. Mas o que é mente? Então a mente, ela é responsável para gerar o pensamento, para colocar o meu cérebro para reagir, para trabalhar em favor daquilo que eu pensei, escolhi e vou fazer. Amém? Então alguns teóricos, olha só, eles falam para nós sobre 3 tipos de mente. Claro que é quase que infinito o assunto, mas eu vou pontuar essas falas, esses 3 tipos de mente nesta manhã, para que nós possamos pensar com mais clareza, tá? Então esse teórico, eles falam sobre 3 tipos de mente. E sobre esses 3 tipos de mente que nós vamos discorrer um pouquinho, não quer dizer que é ruim, tá ok? Mas é só para podermos nos localizar, para poder dar um norte certo para a gente partir daí,
o trabalhar a mente, a modificação da mente, a metanoia, partir daí a transformação dessa mente, partir daí, enfim, começar esse processo de conhecer a batalha que existe na sua mente e também como fortalecer, edificar essa mente, tá? Então, apenas para situar o que nós vamos falar sobre hoje, nós vamos colocar esses 3 tipos de mente. Não é para você ficar apavorado, não é para ficar fazendo leitura aí no meio da família. Ai, tá vendo? Você é assim, você é desse jeito aí, ó. Não, querido, isso aí é falta de, né? A gente ficar analisando os outros e falando sobre os outros, nós estaremos dizendo assim, ó, não olha para mim, tá bom? Então vamos focar, cada um focar em si, focar em você, tá ok? Então vamos lá para nós situarmos. Alguns teóricos falam sobre a mente rígida, a mente líquida e a mente flexível. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas talvez nem prestou atenção que poderia caber aqui para nós entendermos sobre esse assunto, tá? E cada uma dessas mentes, a rígida, a líquida e a flexível, cada uma delas tem a sua própria características. E nós vamos ver aqui onde a gente se enquadra, né? Em quais dessas 3 mentes que nós nos enquadramos, tá? E hoje, no nome de Jesus, eu quero orar para que os seus neurônios, olha só, para que seus neurônios que se localizam no seu córtex pré-frontal, tá ok? Eles possam integrar essas informações que para muitos de vocês são informações sim novas, difíceis. Então que esses neurônios, como diz o teórico, eles possam em outras palavras fazer uma assembleia, tá? Uma assembleia com a chegada desses estímulos aí agora na sua vida e possa integrar na sua mente essa informação de agora, juntamente com as que você já tem aí no seu cognitivo, que são muitas informações, são muitos conhecimentos, então que eles possam fazer essa assembleia, integrar esse novo conhecimento agora com esses que você já tem, tá? E que você então possa traçar uma estrada de sucesso em sua vida aqui nessa terra, porque eu desejo que você vá bem em todas as coisas, viu? Assim como vá bem a sua alma, a sua mente, né? O seu espírito, o seu corpo, em nome de Jesus. Mas o que seria essa mente rígida? Então vamos lá para a primeira. Mente rígida. Essa é a mente que tem o quê? Uma resistência a adotar novas perspectivas. Então você pode fazer uma pergunta: eu tenho resistência na minha vida de adotar novas perspectivas, né? Será que eu tenho essa dificuldade na minha vida de aceitar algo novo, né? Ou seja, nessa mente rígida, a educação que ela recebeu é que construiu essa mente, tá ok? Então, que educação que eu recebi que construiu a minha mente, né? E geralmente, quem tem uma mente muito rígida, é automático, pode ter tido automaticamente aí, né, por assim dizer, teve pais também rígidos, né? E essa rigidez, essa resistência em aceitar essas novas perspectivas é o quê? É um mecanismo de defesa dessa mente. Ele não aceita algo novo, né? Por quê? Porque quando eu tenho uma ideia fixa, o que eu vou ter com essa ideia fixa? Eu terei uma sensação de maior controle. E então eu não terei que enfrentar as incertezas. Eu não sei lidar com esse assunto, então é melhor eu demonizar esse assunto. Eu não consigo lidar, por exemplo, as pessoas, né? Eu não consigo lidar com a política, então eu não quero saber de política. Eu não consigo lidar, então eu vou demonizar. Eu não consigo lidar com aquela pessoa, então eu vou demonizar ela, eu vou acabar com a raça dela. Então, quem tem essa mente rígida, ela tem um mecanismo de defesa chamado resistência, em aceitar uma nova ideia, em aceitar uma nova perspectiva, tá? Porque esse mecanismo de defesa vai fazer com que essa ideia fixa que ela tem, dá para ela a sensação maior de controle. Não, eu controlo essa situação aqui, então eu não terei que enfrentar as incertezas.
Será que deu para pegar aí um pouquinho? É um assunto longo, tô correndo um pouco, né? Para nós diminuirmos aí o tamanho, não ficar muito longo o nosso trabalho. Então tá, a mente rígida, ela não para avaliar, ela não para avaliar a validade das ideias, tá ok? Ela não quer nem saber, não quero saber desse assunto. Para com isso aí. A mente, ela é rígida, ela não consegue. Às vezes você na sua família, você vê alguém dizendo assim, ninguém muda, não consegue mudar essa mente, né? Ali já não tem mais jeito não. Então uma mente rígida, mas glória a Deus que tem jeito, o cérebro muda, tá bom? Então a mente rígida, ela não vai parar para avaliar a validade das ideias, ela não vai parar para analisá-las, ela não vai parar para averiguá-las, tá ok? Ela simplesmente não quer olhar para ela porque ela não tem a capacidade de lidar com aquilo que é novo, tá? Ai, tá acabando minha bateria aqui. Ai, não pode acabar essa bateria. Deixa eu tentar aqui só um pouquinho. Tá ok? Tá sendo claro para vocês? Olha, gente, a gambiarra para sair, mas eu não vou desistir. Não vou parar aqui. Eu tava fazendo atendimento, tirei uns fios, coloquei outros e esqueci da minha bateria. Mas calma aí que nós já voltamos. Dá tempo de você refletir. Olha o barulhão, hein? E receber. Ok. Isso. Eu perco a ética, mas não perco a homilética, né? Voltamos? Amém? Então a mente rígida, ela quer ficar ali protegida, né? Com aquela ideia fixa que dá para ela essa sensação de maior controle, né? E aí, então, ela não vai querer enfrentar as incertezas da vida. Eu passei muita dificuldade ao entrar numa faculdade, ao vencer a rigidez da minha mente. Eu coloquei meus neurônios à disposição do Senhor, eu orava pela minha mente, né? Eu pedia para o Senhor abrir meu entendimento, porque eu não conseguia no início penetrar, né? Eu sei que a minha mente é levada cativa à obediência ao trono de Deus, só que o Senhor também nos deu a ciência para que nós possamos ser abençoados, não é verdade? Então a mente rígida, ela não vai parar para avaliar. Eu tive que parar, eu tive que avaliar, eu tive que validar, dar validade a novas ideias, né? Eu tive que parar para analisar, comparar com outras ideias, com outros teóricos, buscar na Bíblia onde eu estava enfiando meu narizinho, não é verdade? Então, assim, isso foi rompendo, foi vencendo. Por isso eu digo que o cérebro, ele muda, tá ok? Então, hoje é isso que Deus quer ministrar nas nossas vidas, para que nós possamos entender. Então, nós estamos aí falando da mente rígida. O indivíduo com uma mente rígida, o que vai acontecer, meninas? Ou os homens que estão aí conosco, né? O indivíduo com a mente rígida, ele trabalhará no campo superficial. Por quê? Porque dizem que tudo que tem que acontecer dentro daquele quadradinho é o que tem que acontecer, tá ok? Então era muito mais fácil para mim ficar no meu campo, não é que era superficial, mas não aberto para novas ideias, não aberta para novas conquistas, né? Porque assim eu não teria que enfrentar as incertezas, porque é um campo também que a gente tem que analisar as incertezas, né? Aquilo que é, aquilo que não é, e, enfim, tirar proveito daquilo que presta, aquilo que não presta, jogar fora. Ou seja, a mente rígida não gosta de pensar. Então, para você vencer, você tem que começar a pensar. Então, esse indivíduo que tem essa mente rígida, ele não vai querer trabalhar fora desse campo superficial. Por quê? Porque ele fala que tudo que tem que acontecer dentro daquele quadradinho que ele aprendeu é desse jeitinho. E é por isso que a mente rígida, ela tem limites, ela é limitada. Ela só repete um padrão aprendido, ok? Será que o que eu estou fazendo é só um padrão de repetição da minha família, ou no ambiente onde eu vivi, o que o meu pai falou, o que a minha mãe falou, ou eu tenho as minhas ideias próprias, ou eu tenho a minha existência, ou eu existo, penso logo existo, né? Então repete o padrão, a mente rígida, que foi aprendido. E se saírem da zona de conforto, se essa mente sair da zona de conforto, se perde.
ficam confusos e irão sofrer muitas angústias. Eu sofri muita angústia para sair da zona do conforto minha. Fiquei internada, fiquei doente nos primeiros semestres de faculdade. Agora não, agora tá nadando na bênção, né? Por quê? Porque essa mente rígida não se abre para o novo. Glória a Deus que eu abri para o novo, né? E eu creio que aquele, hoje eu pontuei aqui, eu creio que aquele que é religioso se enquadra nesse ponto que nós estamos colocando aqui, né? Aquele que é religioso se enquadra aqui, por quê? Porque eles se sentem à vontade em um meio onde ditam o que ele deve e não deve fazer. Ele não quer pensar. Então eu vou ver aqui o que o pastor manda eu fazer. Ah, ele fala que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Mas ele não vai averiguar o contexto, os textos paralelos, né? O que ele tem, o que ele sente, o que a alma dele está dizendo, o que o espírito dele está dizendo, o que o próprio Deus está dizendo para ele, né? Então essa é a mente rígida. Se enquadra muito nesse sistema religioso, né? Da pessoa religiosa. Não estou falando em si a igreja ou servir a Cristo. Estou falando do sistema religioso, que aprisiona as pessoas novamente, porque Jesus libertou e a religião aprisiona. Deu para entender, meninas? Deixa um joinha aí no chat, se escrevam aí o que vocês estão, se vocês estão pegando. Assista de novo depois do Shabat, anote, porque se você quer vencer essas batalhas na mente, você vai precisar cavar, tá bom? Então a mente rígida, ela trabalha desta forma, mas não quer dizer que ela não presta. A mente muda, o cérebro regenera, o cérebro muda. Deus transforma, há uma expansão neural quando nós colocamos a nossa mente à disposição do Senhor. Por mais travada que seja uma mente, por mais obcecada que seja uma mente no sentido de ali tem que ser desse jeitinho que eu penso, senão eu não aceito, né? Ela pode sofrer mudanças com o conhecimento, tá bom? E em seguida vem a mente líquida. O que seria essa mente líquida? Ela é a oposta da rígida, mas caminha meio que junto, tá? Essa mente líquida, ela não consegue ter consciência, tá? E quem não tem consciência, olha só, por qualquer coisa se acomodam. Então a mente líquida, ela não tem consciência. Olha como que é profundo isso. Quer transformar a mente? Vamos lá. Tá ouvindo aí, Jéssica? Muito boa a sua colocação lá. Valeu a pena, né? Não consegue ter consciência. Por quê? E quem não tem consciência, eles vão se acomodar. Não, porque não traz a consciência o que precisa ser feito, né? Essa mente líquida, ela não tem um controle sobre os acontecimentos da vida da pessoa, tá? Elas se moldam. Eu queria até fazer uma dinâmica aqui hoje, mas não deu tempo. Elas se moldam. Se alguém tem uma ideia aí dessa dinâmica, nós vamos gravar e vamos soltar no próximo Shabat sobre a mente líquida, tá ok? A rígida também. Então a mente líquida, ela se molda, ela assume a forma do recipiente, tá? Onde ela está alojada, ou seja, é o ambiente onde eu vivo, eu vou assumindo a forma dele. Estou num lugar, penso como aqueles, eu penso como aquele outro, eu penso tipo a Maria vai com as outras, né? A impressão que dá é que esse tipo de mente nega a existência, tá? Também, olha aí, mais uma vez, negando a existência. Por isso anda junto com a rígida, né? Por quê? Porque os outros é que tem que decidir por ela, senão ela não decide. E quando os outros decidem por mim, o que acontece? Logo eu nego a minha própria existência. Eu não posso permitir que os meus professores decidam por mim. Eu não posso permitir, por mais tremendo que sejam meus mentores, que eles decidam por mim. Eu tenho autonomia, tenho poder de decisão. Eu penso, logo existo. Eu tenho a minha existência, o meu lugar no mundo, o como eu quero trabalhar, o que eu vou fazer. E então eu não posso permitir que me coloquem numa caixinha. E que tranquem-me ali dentro, tranquem-me ali dentro e me deixem ali, tá ok? Porque eu não posso como diz o apóstolo Paulo em Romanos 2, não se contente, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos, tá ok? Então a mente líquida, ela não faz isso. Ela se conforma ali, ela se enquadra, ela se ajusta ali ao recipiente. Esse tipo de mente sempre vai precisar de alguém para decidir por ela. Vamos decidir tal coisa? Não vou ver lá primeiro. O que o meu pai acha? O que o meu cunhado acha? O que aquele cunhado que já separou da minha irmã, que tem 10 anos que eu não vejo, o que ele pensa sobre isso? Que decisão que eu vou tomar, né?
Vou ver se a minha mulher vai permitir eu fazer isso ou não fazer. Vou ver se meu marido deixa eu fazer isso ou não. Não tô falando você insubmisso, não é isso. Submissão não é ser mandado, não é ser capaz. Submissão é estar debaixo de uma missão. É você entender que você tem uma proteção, que você tem um respaldo, tá? Então esse tipo de mente, a líquida, sempre vai precisar de alguém para decidir por ela, para orientar em tudinho que faz, amém? Pessoa que eu acho que é assim, não sei se ela sofre ou não, porque entra no comodismo também, né? Porque essa mente, ela tem o quê? Uma grande dificuldade de tomar decisões. Então, não se posiciona para assumir posição de frente, né? Posições à frente de uma liderança, né? Não se posiciona para assumir uma realidade. Então, elas permitem que os acontecimentos afetem, tá? De forma muito negativa. Olha como que essa mente líquida não é fácil. E a mente fluida, né? É uma poderosa marionete, o quê? Nas mãos do inimigo. Mente fluida, mente líquida, tá? Ela é uma poderosa marionete nas mãos do inimigo. Por quê? O inimigo manipula, né? Fica ali colocando, fazendo o que ela quer. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe que aquele que não pensa, né, já é dele, já está pensando por ele. Então, não sabendo o que pensar, acaba o quê? Se submetendo ao que os outros pensam, ou ao que o inimigo pensa, tá ok? Então, já é do inimigo. Aqueles que não pensam, já é dele. Nós precisamos pensar. Eu penso, logo existo, tá bom? Será que tô me fazendo entender com vocês aí, meninas? Me mandem, por favor, um feedback, tá? Então, geralmente, esse tipo de mente, ele não consegue ser perseverante. Lembra que acomoda porque os outros decidem por ele? Não trabalham com metas, não conseguem trabalhar com metas, né? Adotam trabalho, sempre vai procurar um trabalho que eles serão sempre subordinados, tá? E acabam se complementando com a mente rígida. Essa mente fluida, essa mente líquida, porque é meio parecido, os outros têm que comandar eles, os outros têm que mandar. O trabalho que eles vão procurar é aquele trabalho, não, eu preciso aqui, né, de uma carteira assinada. Eu sei que vencer esses medos não é fácil, mas ele não quer assumir algo dele, ele não quer assumir uma frente, ele quer ficar ali sendo subordinado, né? Esses dias eu falei pro meu filho sobre um emprego, porque ele tem 15 anos e abriu uma serralheria, né? Ali junto com o pai, ensinando. E é tão pesado, né? Solda e vai e vem. E aí falei sobre ver com alguém, né? Que poderia ver um emprego para ele. E ele já caiu fora. Falou, não, você é dono do meu próprio negócio. Falei, ok. É só um adolescente de 16 anos, mas está aprendendo, né? Vamos deixar aprender. Eu não vou me intrometer ali e tirar os sonhos do meu filho, tá ok? Então, entendeu, queridos? Agora, vamos para a última mente, tá? Nós não estamos nem espiritualizando hoje o Shabat aqui, no sentido de, talvez você queria fogo do céu, talvez você queria que orasse em línguas, que orasse uma oração poderosa para as coisas resolver na tua vida, mas você entendendo isso aqui, vai trazer muito mais resultado para a sua vida e para a sua família, né? Isso aqui é um trabalho maravilhoso, porque assim você vai poder entender como funciona essa mente, quem dá comando para o seu cérebro, como se a sua mente é rígida, se ela é fluida ou se ela é, agora aqui ó, a última, flexível, a última aqui, né? Coloquei só 3, tá? Ou se ela é flexível, tá? O que é a mente flexível? Essas são adaptáveis. Tá? Não é que é aceitar tudo, não é como a mente fluida que se adapta ao lugar, tá? Não é aceitar tudo, tá? Que vem de forma assim passiva, ser uma mente flexível, não é isso, né? Ela é adaptável. A adaptação dessa mente é o que? Fundamentada nos princípios. Ela é criativa, ela é sábia, inteligente, sabe conviver com as diferenças. Essa mente flexível, ela não trabalha impondo seus critérios, né? Sem aceitar a forma, sem aceitar o que os outros têm para dizer. Ela não trabalha impondo os seus critérios, tá? E sem aceitar o que as outras pessoas têm para oferecer, tá bom? E também ela não vai aceitando tudo de forma submissa, que vem aí pela frente, como se tivesse um espírito de porco, né? Que vai comendo tudo que vem pela frente. Não. A mente flexível, ela é sábia, ela é inteligente, ela não impõe aquilo que é critério, só tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu penso, não tô fora.
né? Senão eu não quero mais. Então, a mente flexível, antes de agir, ela vai pensar. Olha aí, pensar de novo. Penso, logo existo, né? Ela vai pensar de novo. E o seu pensamento é que vai guiar a ação. Tá? Não é a emoção que vai guiar a ação, mas é o pensamento, um pensamento organizado, uma ordem no meio do caos. Eu vou pensar e raciocinar por princípios, então aí isso vai guiar a minha ação. Não, eu tenho que ir lá agora, eu tenho que acabar com esse negócio agora, porque eu não levo desaforo para casa, né? E aí desce do carro nervoso e briga com o outro, e tira a arma e atira. Não, essa não é a mente flexível, né? Não tem flexibilidade com ninguém, não tem tolerância, a tolerância é zero, né? Em muitas outras mentes, mas aqui não. O pensamento vai preceder a ação. Freud diz que o pensamento precede a ação, precede, né? Primeiro vem o pensamento, depois vem a ação. Salomão diz que assim como imagina, assim como pensa em sua alma, assim é. Então, ou seja, essa mente flexível, ela vai pensar muito bem antes de tomar uma atitude, antes de agir, tá ok? Ela vai entender que o pensamento já precede a ação. Então, se eu tô pensando algo ruim, eu vou analisar, trabalhar com aquilo ali, digerir, esperar um tempo, ter paciência, não agir na precipitação e depois, então, eu vou ter uma ação, tá ok? Essa mente flexível, ela vai analisar profundamente o objeto de análise dela, né, que está ali para ser analisado. Ela vai trocar opiniões com outros indivíduos pensantes, tá? E vai adaptar as ideias. Vygotsky disse que ninguém é uma ilha, ninguém constrói nada sozinho. Um líder no isolamento não vai construir nada sozinho. Peraí, eu tô com esse plano, tô com esse sonho. Quem são meus mentores? Então eu vou eu vou buscar essas opiniões, né, para que eu possa também pensar o que está dentro aí dessas mentes brilhantes que pode me ensinar. Então, a mente flexível, poderíamos dizer que é o quê? Que é a mente humilde. Ela é humilde para aprender. Uma criança ensina ela. Ah, não vou no culto hoje não, porque é o irmãozinho lá que vai pregar. Né? A mente humilde, a mente flexível é humilde. Ela sabe que qualquer ela pode tirar algo de bom, né? Do andarilho, do médico, do dentista, do professor, do aluno. Eu aprendo tanto na sala de aula, né? Estou no 8º semestre da psicologia, mas eu aprendo tanto com aqueles que estão no 6º, no 5º semestre, me ensinam tanto. E isso é o quê? É você dizer para eles obrigado, porque está contribuindo com o teu conhecimento. Ninguém vai construir tudo sozinho, ninguém vai saber tudo sozinho. Então, a soma, né, dessas partes, né, é maior do que as diferenças que tentam nos separar. Deu para entender? Então, essa é a mente flexível. Gente, eu estava em atendimento, falei um tanto, agora tô aqui e a garganta, eu vou pegar aqui, a garrafinha tá bem feinha, mas vai essa mesmo, tá bom? Então, essa é a mente flexível. Ela não é a dona da razão, da verdade, tá? E sempre a sempre certa, está sempre certa, mas ela não cede também ao irracional, tá ok? Aquilo que é irracional, a mente flexível não cede, né? Ela não cede aquilo que tá errado, tá errado, tá errado. Certo é certo. Como eu vou medir o que é certo e errado? Os princípios. Se você segue Jesus, você tem os princípios da palavra. Se você leva uma vida lá vão ter, então não vai fazer diferença para você. Mas se eu escolhi o Senhor, se eu tenho um Deus, eu escolhi esse caminho. Então, como que eu quero chegar no final desse caminho que esse Deus tem para me oferecer? Eu vou raciocinar pelo princípio. Mas a mente flexível, ela não é dona da razão, nem dona da verdade. Ela não está sempre certa, mas ela também não cede ao irracional, ao que é errado. Por quê? Porque não sabe julgar as coisas. Ela sabe julgar as coisas, tá? A mente flexível. Então, ela julga, ela pensa e depois ela toma a decisão. Então, ter uma mente flexível é o quê? É construir uma relação com o mundo. Quando eu tenho uma mente flexível, eu vou construir uma relação com o mundo. Eu não vou ficar lá no canto assim, você viu lá? Onde já se viu aquela pessoinha? Ai, não sei não. Não, a mente flexível, ela vem construir uma relação com o mundo. Ela reage aos acontecimentos de forma inteligente, de forma saudável, né? De uma forma sábia, de uma forma evolutiva.
né? Criando o quê? Condições para evoluir. Uma mente flexível, ela cria condições para ela evoluir. O que é isso? Vou criar condições para evoluir, seja qual for a circunstância. O que eu posso aprender com isso aqui? O que eu posso levar para minha vida disso aqui? O que eu tiro de bom hoje desse Shabat? O que eu tiro de bom num culto? O que eu tiro de bom num louvor? Então a mente flexível, ela vai criar condições para evoluir. Mesmo que esteja vivendo no meio do caos, ela vai criar condições para ela evoluir. Tá? Essa mente flexível, ela entende que mudar, olha, digam aí, ó, mudar, né, deve ser para melhor e não para pior. E ela se sente o quê? Desafiada a crescer, tá ok? Olha que impressionante. Então, hoje aqui, nós falamos um pouquinho sobre a mente, tá? Eu acredito que me mandem aí o feedback para dizer o que vocês aprenderam. Porque quando vocês fazem essa devolutiva, o que acontece comigo? Eu aprendo mais ainda. Porque tem palavras que vocês colocam que, para mim, são chaves. Né? Então, quando vocês colocam, meu Deus, eu logo penso, logo entro na ação, né? Penso bem. E eu achei muito impressionante, porque quando a Jéssica colocou, apóstolo, aborda o assunto sobre a mente. Como vencer a batalha na mente, como ter uma mente forte. Foi isso que ela colocou. Mas eu logo pensei, poxa, vamos falar o que é a mente primeiro, para depois falar da batalha nessa mente, para depois falar da mente forte. Então, esse é o Shabat de hoje. Eu espero que você tenha tirado uma lição daqui, que você ouça de novo, que você estude, né, que você busque para que você possa entender e pensar onde que está a sua mente. Ela não é desprezível, nenhuma dessas, nem a rígida, tá? Nem a fluida. E não é a flexível a melhor. A flexível porque ela já ficou flexível para aprender, para mudar o caminho, para mudar o destino, para sofrer uma metanoia. Tá ok? Então esse é o Shabat. Eu oro para que seus neurônios entrem aí nessa assembleia e se conversem, receba essas informações hoje, junta. Olha, verdade, eu escutei esse assunto aqui um dia, deixa eu ver onde eu anotei. Aí você lembra das pregações, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí então você vai ligando uma coisa com a outra e vai montando o seu caderno. E daqui uns dias eu te vejo não vou falar um futuro, porque o futuro será sempre o futuro, né? O dia que eu te ver no futuro será um presente, tá bom? Então, ó, Deus abençoe você. Feliz sábado, feliz domingo. Amanhã, hoje temos um culto, né, abençoado aí de jovens, uma rede de jovens, temos o encontro dos jovens também. E um domingo abençoado para você. Às 17 horas nós teremos o pré-encontro da revisão novamente e às 18h30 um culto poderoso neste domingo. Beijo no coração, espero ter contribuído com a sua saúde mental. Beijo.